Boa tarde. Boa tarde. Dando sequência à proposta de aulas, né? Quais são os objetivos da nossa aula? Realizarmos as questões do Enem, né? Vamos focar aí nas questões aí para... Tem um pouco que parece que se sente mais seguro também resolvendo as questões. E hoje é a última parte das questões meramente de análise. Análise compreende-se leitura. Mas eu quero que vocês incorporem, observem, se apropriem, enxerguem como que nós vamos resolver as questões aqui para você aplicar esse método de leitura, esse método de resolução de exercícios para tentar colocar no dia da prova. Mas veja, olha que muito maluco. O que eu estou querendo ensinar aqui é vocês a lerem. Alfabetizados vocês já são. Mas eu estou tentando despertar, estimular de alguma forma uma leitura mais profunda. De que vocês enxerguem o texto como estrutura, o texto como uma intenção textual. Não só entendam o conteúdo do texto, mas entendam por que o texto diz aquilo. E também entendam como que o texto diz aquilo. É um pouco mais profundo. Seria quase que uma pragmática do texto. Né? Qual o papel do texto ali? Não só informar, mas o que mais ele quer fazer com o seu leitor? O Enem pega muito com esse tipo de questão, tá? Então, hoje é a última etapa de somente análise, que nas próximas aulas, claro, vou dar mais aulas conceituais do tipo o que é sujeito, predicado, tá? Mas depois dessas duas aulas que começamos na semana passada e hoje vamos ficar inteirando elas e fazer questões de análise, aí passaremos para as questões que abordam análise e conceito. Aí até acho que eu vou me demorar mais, porque daí eu vou ensinar conceitos dentro das questões, tá? Nós chegamos a fazer essa, né? Com certeza. Das irmãs, não foi? É um poema. Ou estou confundindo com a Patrão da Noite? Não fizemos na questão seguinte. Deixa eu explicar de onde é. Claro, para vocês e para quem nos acompanha aí, os 112 mil telespectadores aí. Isso daqui é a apostila chamada Linguagens e Códigos, disponível no site do InfoEnem, e que o Roger mandou também, o coordenador do curso mandou no WhatsApp. Tá? Então, estamos no Enem de 2012, beleza? Tranquilo? Questão 101. Então vamos lá. Quem puder, abra o documento no equipamento que vocês têm aí. Quem não tiver, tudo bem, eu tenho aqui, né? Óbvio. E aí nós temos até um tempinho a mais para vocês pensarem no determino mais nas alternativas comentadas. Das irmãs. Gente, veja que isso daqui, ó, primeira coisa, você já tem que bater o olho no texto e identificar mais ou menos por esse estrutura que se trata. Um poema, não? Tá. Das irmãs. Os meus irmãos sujando-se da lama e eis-me aqui, cercada de alvura e enxovais. Eles se provocando e provando do fogo, e eu aqui, fechada, provendo a comida. E eles se lambuzando e arrotando na mesa, e eu, atemperada, servindo, contida. Os meus irmãos jogando-se na cama, e eis-me afiançada por dote e rainha. Primeira coisa, é necessário que se entenda esse poema. Minimamente, não que você vai ter que entender eu mesmo, às vezes, leio algum texto que algum termo, ou algum conjunto de termos, eu falo, nossa, o que isso aqui significa exatamente? Mas é claro que é necessário que vocês, na grande maioria da completude do texto, compreendam. Veja que aqui tem uma oposição clara. Eu tenho uma oposição. Eu tenho dois sujeitos aqui. Irmãos e irmãs,
a única coisa que eles têm igual são, né? Essa questão fraternal. E entre eles se estabelece, pelo que diz o poema, gente, não é interpretar, o poema está falando o seguinte, que os irmãos, eles têm um tipo de criação, que as irmãs têm um outro. São criações diferentes. Veja, os meus irmãos sujando-se na lama e eis-me aqui cercada de alvuras e enxovais. O que acontece agora, a gente vai começar a descer as escadas desse texto, é que o que parece é que aos irmãos, aos meninos dessa família, existe um modo de vida, uma prática de vida em que eles são muito mais livres para fazerem determinadas coisas do que elas. Veja que eles estão sujos. O que significa sujar-se na lama? Não é que eles estão sendo jogados lá. Pela leitura total do texto, você se depreende que o quê? Eles têm uma liberdade para brincar da maneira como bem entende. Enquanto as meninas, nos enxovais, como é que é? Cercada de alvuras e enxovais. Ou seja, eu tenho que ser limpa, eu tenho que ser extremamente séptica, com as unhas perfeitas e com vestidos, com roupas adequadas que deve ser para a menina. Aqui a gente começa a entrar mais a fundo no texto. E é isso que vocês têm que perceber ao longo dele. Ele se provocando e provando do fogo. E eu aqui fechada provendo a comida. Ora, o que significa eu aqui fechada provendo a comida? Turma da tarde, alfa, beta, gama, não sei qual. O que é prover a comida? Prover. Prover é? Como é que é? Fazer, dar, disponibilizar. No caso, elas que fazem a comida. Tá. E quando fala que eu, a temperada, servindo, contida, né, ele se lambuzando e arrotando na mesa. Vejam que não só é legal se lambuzar e arrotar na mesa? Não, eu não acho nem para o homem nem para a mulher, isso é uma questão minha. Tá vendo os dois. Entretanto, uma coisa se conota por trás. Que eles têm uma liberdade extrema e elas não. Há um desbalanço aí. Enquanto eles são livres e além de tudo eles podem ser mal educados, elas têm que ser temperadas. E quando fala que alguém é temperado, gente, não é que é metáfora não, tá? Que alguém você jogou a ginomoto, sazão na pessoa, não é isso não. Alguém que é temperado ou alguém que é temperada é alguém que vem de temperança, que vem de um certo bom comportamento. É alguém que tem um temperamento comedido, comportado. As mulheres têm que ser assim. Os meninos não. Eles fazem o que quiser. Bom, eu começo a aula falando para vocês que, entenda, quando vocês se deparam com o texto do Enem, vocês vão ver como é que é a pergunta, tem que entender. Tem que compreender as várias camadas de sentido, de significado. Senão, muito provável que você vai se perder na pergunta. Não vai dar para realizar. E isso, veja, é análise. O que eu estou falando desde o primeiro dia? Gente, independente de quem entrar ou não na universidade pública. Quem entrar, parabéns, ótimo, lindo, uma boa vida. Quem não entrar, não vai desistir. Ano que vem, independente se tiver esse ou outro curso, o que seja, vai continuar tentando. Temos que ser resilientes. Entretanto, se tem uma lição que eu quero deixar, de novo eu vou bater na tecla, vocês têm que ler muito. Porque é preciso que vocês vejam tudo isso que eu estou discutindo no texto aqui, ali. Veja, eu não estou fazendo interpretação. Eu tenho duas oposições. Irmãos e irmãs. Comportamentos extremamente libertos e comportamentos extremamente conservados, para não falar conservador, mas extremamente tolidas, extremamente recatadas. Elas são podadas. Isso está no texto, não estou colocando uma interpretação do Alexandre, isso está escrito aqui. E é preciso que vocês percebam essas
Isso é o que se chama, não sei se vocês lembram das figuras de linguagem, primordialmente aqui existe uma antítese entre a maneira do comportamento dos irmãos em relação à maneira do comportamento das irmãs. Tá? Vamos lá. O poema de Sônia Queiroz apresenta uma voz lírica feminina que contrapõe a feminina do homem ao modelo reservado à mulher. Gente, voz lírica, esse eu lírico, é outro termo que vocês devem tomar nota, anotar, escrever, memorizar. O eu lírico é a voz do autor no poema. É isso. Quando ele fala que o lírico é feminino, como que a gente sabe que essa voz é feminina? Por causa da autora? Não. Mesmo que eu não tivesse a informação da autora. Sônia Queiroz. Não é o nome da autora que vai dizer a voz lírica. Esse que vai demonstrar a voz feminina do eu lírico. O que demonstra que é um eu lírico feminino? E apontem no texto. O que demonstra que quem fala esse texto é uma mulher? Como é que é? É Tainá? Como é que é? Tainá, fala. Porque no começo fala meus irmãos e no texto aí fala mas já Tainá, ok, começa meus irmãos, mas eu posso, tanto um homem quanto uma mulher pode falar meus irmãos, né? E ainda não vai dar para eu identificar se a voz é feminina ou masculina. Mas aonde que no texto, eu quero que você vá no texto e fala, essa palavra fala que essa voz é feminina. Então, posso observar o verbo? Como é que é? Eu posso observar o verbo? Oh, perdão, tá muito barulho assim. Você pode falar um pouco mais alto? Eu posso observar o verbo, para ver se está feminino ou masculino. Pelo verbo, seu nome mesmo é? Monique, qual verbo? Cercado. Exato. Bem lembrado, eu até falei pelo verbo, mas verbo não tem gênero, mas ok, você está certo, existe o verbo cercar. É que ali ele está no modo particípio, que é um adjetivo, né? Estou cercada, certinho? Você entendeu, Tainá? Imagino que você tenha visto. Eu imagino, Tainá, que você já tenha sacado. Mas o que eu quero, veja, faz parte do treino aqui, gente. Eu quero que vocês no texto me apontem certeiro. Entende? Se eu fosse pedir uma questão assim, uma coisa que denunciasse, uma questão que denunciasse o eu lírico feminino, pelos meus irmãos não ia dar. Porque meus irmãos não dá para você inferir se quem fala é homem ou mulher. Agora, cercada não tem como. Porque, ó, veja, eis-me aqui, ou seja, eis-me eu aqui, cercada, aí sim. Diga. A forma como ela descreve como que é o comportamento dela e dos irmãos. A forma como? Ela descreve como que é o comportamento dela e o comportamento dos Sim, irmãos. mas a questão é ainda qual questão? Nicole. Vitória, perdão. Então, Vitória, mas ainda assim, você fala a maneira como ela é tratada dos irmãos. Não daria para eu depreender pela maneira como eu sou tratado em relação aos irmãos, se é uma voz lírica feminina ou masculina. Eu quero que você faça esse exercício aqui, ó. Cercada, o que mais? Temperada. Fechada, temperada. É isso aqui que vai denunciar a voz. É isso aqui que vai falar sobre o lírico feminino. Você teve um entendimento maior, tudo bem. Ele está comparando a criação dela com a criação deles. Mas como é que eu sei que é a criação dela? Por onde que o texto me aponta? Eu sei que é simples, mas eu quero que vocês, a partir de hoje, comecem a observar isso. Vocês têm que apontar assim, ó, na lata. Pô, é isso aqui que fala, tá? Então, o eu lírico é essa voz que denuncia se é um eu lírico triste, alegre. Esse eu lírico aqui, vocês diriam que é um lírico revoltado? Vocês diriam que é um eu lírico triste, um eu lírico atormentado? Um eu lírico eufórico, ou seja, feliz? Existem pistas no texto que dá para você pegar o que está acontecendo. Mas uma coisa que tem aqui é certa. Essa voz do texto, essa voz do poema, ele diz: temos uma criação diferente. Nós somos tratadas assim, eles são tratados daquele outro.
Bom, vamos para a questão. Ao estilo de vida do homem e ao modelo reservado da mulher. Nessa contraposição, ela conclui o quê? Ó, a voz lírica, o eu lírico, o que ele conclui? Ou seja, ele conclui pelo texto, tá? Pelo poema. A mulher deve conservar uma asepsia que a distingue de homens que podem se jogar na lama. Essa é a conclusão do texto, do tipo, a mulher tem que ser limpinha e os homens podem se jogar na lama. Essa é a conclusão do texto. Se alguém quiser deixar aí no... estou em dúvida. Deixe. Mas vocês entenderam que essa alternativa está falando o seguinte, ó. De novo, gente. Leitura. Ela conclui que, esse eu lírico feminino conclui que a mulher tem que conservar a limpeza dela, e isso a distingue dos homens, que pode... É isso que ela conclui, que a mulher tem que se conservar limpa? Ela coloca isso no texto. Mas me parece que ela vai mais além, não? Ao colocar outras coisas, não é só limpeza. Até a vida sexual delas. No final ali. Imagino que vocês tenham pego. Né? Enquanto ela fala assim, enquanto eles se deitam na cama e eu aqui afiançada por dote. Afiançada é o quê? Ela já está com um noivo, já com um pretendente já escolhido, e ela vai se casar. E eles não, eles são livres para ter várias pessoas na vida sexual deles. Letra B. A palavra se conclui, depois que você lê esse poema, se conclui que a palavra fogo é uma metáfora que remete ao ato de cozinhar, tarefa destinada às mulheres. É isso que é a conclusão do texto. Quem acha que não é? Pode. Letra C. Se conclui, depois da leitura do texto, que a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres? E aí? Opa, deu uma balançada aí? Depois da leitura do texto, o que se conclui, o que esse eu lírico, o que a voz do texto conclui é: a luta pela igualdade entre os gêneros depende da ascensão financeira e social das mulheres. Quem acha que essa C... Não quem acha que ela seja certa, ou que acha, mas quem acha que seja possivelmente a C, ou acha que é a C, levanta a mão. Ninguém? Nossa. Letra D. A cama, como sua alvura e enxovais, é um símbolo da fragilidade feminina no espaço doméstico. Essa é a conclusão do poema? Vocês não escolheram nenhuma até agora, então vai ter que sobrar aí, né, gente? Os papéis sociais destinados aos gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Alguém acha que é aí? Ainda bem. Porque se não estava nem A nem a B. E ninguém mais nas outras? Não? Exatamente, gente. Veja, ninguém tem alguma pergunta? Ninguém tem alguma pergunta sobre outra alternativa do tipo, pensei que fosse tal, não, tranquilo? Diga, Tainá. A mulher deve conservar a asepsia, que distingue dos homens. Veja. Ela começa o texto falando o seguinte: os meus irmãos sujando-se na lama e eis-me aqui cercada de alvuras e enxovais. Ela apresenta uma situação que ela tem que ser limpa primeiro, né? Elas têm que ser totalmente limpas, de unha feita, lacinho no cabelo, e eles brincando o dia todo na terra, né? Tainá, depois que você lê um poema desse, ela está querendo... Ela começa o texto desse jeito e ela termina falando: olha, a gente tem que se conservar limpa mesmo. É isso que o texto está falando? Sim, eu perguntando para você. Não, né? Veja.
o que fala a alternativa? Nessa contraposição, ela, quem que é ela? A voz do Eurico. Ela conclui que a mulher deve conservar uma asepsia que é distingue de homens que podem... Nossa, assim, primeiro, ela não conclui que uma mulher deve ser mais limpa ou mais suja. Ela conclui uma coisa muito maior que ela parte desse exemplo. Ela dá uma série de situações para chegar a uma ideia maior, que é o quê? Olha como somos desiguais, certo? Ela dá uma série de situações. Então, primeiro, ela não está querendo dizer que elas têm que ser mais... A ideia principal não é ela dizer que elas têm que ser mais limpas ou não. E segundo, pior ainda, mesmo que ela dissesse, se a ideia principal do texto fosse manter a asepsia, ela falaria que não era para manter, porque ela fala, olha, por que eles podem se jogar na lama e a gente não? Um exemplo. Que ela está dando a entender isso. Então a letra A é duplamente errada, por quê? Fala que ela diz que ela deve conservar uma asepsia, sendo que não, ela questiona, pode ser que ela não esteja, tudo bem. O texto não fala que ela esteja querendo se jogar na lama igual a eles, mas ela questiona, por que eles podem ou não? Então veja, já começa um problema aí, e outra, que ela conclui que as mulheres devem conservar, ela constrói todo esse texto para concluir que elas têm que ser mais limpas? Não. Sacou? Veja, isso está dentro do texto. Você tem razão que se você viu isso dentro... Veja, você viu dentro do texto um verso que se diz, nós temos que ser limpinhas, eles não. Mas o texto quando eu falo texto, é uma construção maior, que ele dá uma mensagem muito mais complexa. De maneira que, para passar essa mensagem, o que é a construção do texto? Eu tenho... Gente, eu vou dar uma explicação muito... Nossa, é quase que um pecado diante do que eu acredito, mas assim... O que é um texto? É eu juntar um monte de frases de sentido diferente que eu vou formar uma coisa maior, que é diferente de todas essas frases. Mas ainda assim formado por essas frases. É uma coisa muito complexa. Onde eu quero chegar? Eu construo um texto, eu posso, na primeira linha do meu texto, falar que o Totó saiu da casinha, mas não necessariamente eu estou querendo fazer um texto para contar a história do Totó. Pode ser que eu esteja fazendo um texto sobre vacinação antirrábica. Você tem que ler, você tem que entender a completude do texto. E o que ele coloca. Qual que é a alternativa que completa mais aqui? Veja. Papéis sociais destinados a gêneros produzem efeitos e graus de autorrealização desiguais. Quando se diz autorrealização, é essa coisa assim, do que eu posso ou do que eu não posso fazer. Do que eu realizo ou do que não realizo. E já está subentendido, né? Que, vejam, efeitos e graus de autorrealização. Os meninos, eles são mais livres, eles andam com quem eles quiserem, as meninas são fechadas, tem que ter uma roupa tal, etc, etc. Tá, bom. E veja, e deixa eu falar uma coisa muito importante. Entender um texto, eu não estou perguntando se você acha ou não, quando eu falo o texto, tá? Eu vou assumir que eu vou falar como se eu fosse o texto falando com vocês. Galera, sabe como é que vocês têm que me ler? Não é se você acredita ou não no texto, não é se você é a favor ou não, eu preciso que você entenda. Você entendeu e você pode ser diametralmente contra. Não, é isso mesmo, mulher tem que ficar com um lacinho na cabeça e menino tem que sair para jogar bola. Isso é um problema seu. Mas eu preciso que você compreenda o texto. E compreenda o texto, sabe o que é? Independente das minhas crenças de vida, eu estou lendo um texto. Por isso que eu falo para vocês desde o primeiro dia. Não é para vocês interpretarem. Porque é legal que ninguém caiu nessa opção aqui. Eu gostei por quê? A luta pela igualdade de gêneros. Isso aqui é uma armadilha. Não sei se ninguém caiu porque ninguém de fato, ou alguém ficou com vergonha às vezes, mas isso daqui é uma armadilha. Porque ela de fato, ela está falando de uma desigualdade de gênero, ela está falando disso. Mas não é isso que está falando o texto. De uma luta, ela não está propondo uma luta. No texto aqui não. Ela fala, olha como nós somos diferentes. E olha como eles são mais livres e eu não. Agora, luta, ascensão financeira, aí é você com os seus valores que vai estar colocando no texto, porque o texto não está falando disso. Essa é a armadilha que vocês têm que tomar cuidado. Ótimo.
Próximo. O sedutor médio. Mais um texto, gente. Do Veríssimo. Ele é um cronista, ele faz pequenos textinhos, sabe? Muito interessantes, pessoal, muito bons. Vamos juntar nossas rendas e expectativas de vida, querida. O que me dizes? Ter 2, 3 filhos e ser meio felizes. É isso. Eu vou até ampliar aqui, para ver se o texto fica maior. Veja. É isso aqui. No final dessa linha, eu já quero que vocês estejam vendo alguma gracinha aqui dentro desse texto. Quando eu falo gracinha, algum efeito de sentido, alguma mensagem a mais nesse texto. Que vocês entendam que dentro desse texto, você tem uma voz, e essa voz possivelmente, num primeiro momento você entende que o que? É alguém solteiro, é alguém que tem, que vive dentro de uma realidade, não sei se urbana ou rural, mas em que se conhece, em que ele conhece essa tal expectativa de vida, essa pirâmide demográfica que tem, vocês sabem, né? A expectativa de vida aumentou, diminuiu, esse tipo de coisa. Mas alguém que, e claro, veja, o sedutor médio, né? Por conta do nome do título, por conta do título e por conta dessa voz como ele interpela, provavelmente é um homem falando com uma mulher, provavelmente é um homem falando com uma mulher. E veja aqui o texto, o título e o final dele, eles estão falando de uma espécie de uma matemática da felicidade, de uma soma da felicidade, alguma coisa do tipo. Veja, no poema O Sedutor Médio é possível reconhecer a presença de posições críticas. Tem uma posição crítica aqui. Eu quero que vocês, em dado momento na vida de vocês, sem precisar ver as alternativas, vocês já tenham sacado qual é que é a crítica aqui que tem. Quando eu falo crítica, veja, é um humor bastante ácido. Deixa eu fazer uma pergunta. Aqui parece alguém que vê o casamento como algo realizador? Legal que alguém já falou não na lata. Quem falou? Quem falou não? Mônica. Mas veja, Monique, eu quero que você, pelo texto, já veja aqui assim, olha, ele tem uma coisa aqui que existe um sarcasmo. Existe aqui, quando eu falo sarcasmo, porque ele de fato está lidando com uma coisa, uma vida que ela, ele está aceitando uma condição que não é feliz. Juntar rendas e expectativas, ou seja, esse juntar rendas, quando eu falo casamento, gente, está escrito casamento? Não, mas muito provavelmente se infere que eles estão falando no mínimo de uma união estável. Se é com casamento ou não, se vai ter véu, se vai ter vestido de noiva ou não, mas é uma união estável. E não só uma união simples, como ainda pressupõe filhos, descendentes. Só que é interessante que ele fala em ser meio feliz. E o título é O Sedutor Médio. Não é alguém que vê o casamento como uma instituição duradoura e realizante. 100% realizador. Bom, vamos investigar essas zonas alternativas.
nos 3 primeiros versos, em que juntar expectativas de vida significa que juntos, no poema é possível reconhecer a posição de posições críticas. Quais são as posições críticas? Vamos entender a questão. A posição crítica é, você já entende nos 3 primeiros versos, que significa que juntos, os cônjuges poderiam viver mais, o que faz o casamento uma convenção benéfica. Não. Ele está falando, não vou falar exatamente o contrário, mas é quase o contrário disso. Letra B. Qual é a crítica que tem nesse poema? Que na mensagem veiculada pelo poema, em que os valores da sociedade são ironizados, o que é acentuado pelo uso do adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final. Só para ver aqui, Qual é a crítica? É a mensagem veiculada pelo poema. Mensagem é o quê? É o que você entendeu do poema todo. Em que nessa mensagem os valores da sociedade são ironizados. Quais valores? Casamento, união, ter filhos. O que é acentuado pelo uso do adjetivo médio. Veja, sedutor médio. Quando você fala sedutor médio, ele criou um jogo de palavras com esse adjetivo. Ele quis dizer que não é um sedutor 100%. É um sedutor medíocre. Então ele usa esse adjetivo médio no título e do advérbio meio no verso final, para ironizar esses valores. Veja, ele está ironizando os valores aqui. Sedutor médio, ele já cria aqui uma crítica, uma provocação, no mínimo. Não é um sedutor 100%, é um sedutor médio, um sedutor razoável, sedutor meia boca. E como que esse sedutor se comporta na sociedade? Olha, vamos se casar e vamos ter filhos? Minimamente, o autor está criticando qual instituição? Casamento. Talvez até a da família. Ora, a partir do momento que ele fala, vamos ter 2, 3 filhos e ser meio felizes, significa que eles não vão ser felizes por completo. É a ideia Por isso que ele coloca meio ali. A gente vai ter 2, 3 filhos e a gente vai ser mais ou menos feliz. A crítica está aí. Não estamos... Veja, não é à toa que esses caras, cronistas e tal, eles são hábeis, extremamente sofisticados para montar uma mensagem crítica com 2, 3 frases. É incrível. De novo, estou falando que é para vocês comprarem a ideia da crônica. Não! Você pode acreditar que é legal a sedução de pedir alguém para casar, pedir em casamento no primeiro encontro, e achar mais legal ainda ter 6 filhos, não tem problema, mas eu quero que você entenda. Não deixem que os valores de vida de vocês não compreendam um texto, seja de alguém que fala que a família é a melhor coisa do mundo, ou seja de alguém que critica a própria família. Vocês têm que ser pessoas críticas para entenderem o mundo como ele é, como ele se dá. Agora, quanto aos valores de vocês, me permitam, a prova de língua portuguesa não está nem se lixando. Eu quero saber se você entende o texto. Saca? É isso que está falando o texto. Então já dá para a gente ficar com a letra B e passar as outras? Outra coisa, advérbio, só um detalhe aqui, parênteses, nós tivemos aula de advérbio na última aula, eu acho, ou não, foi na última. Veja, por isso que vocês têm que ficar atentos. Eu não coloquei que essa é uma questão conceitual, do tipo que você tem que manjar de conceitos de gramática para resolver. Não. Para você resolver essa questão, não precisa manjar do que é advérbio ou não. Entretanto, se você se depara com esse carinha aqui, se você se depara com esse cara e fala, cara, isso é um advérbio ou não é? Já te criou uma dúvida e você já perdeu tempo, no mínimo, pensando se aquela pode ser ou não alternativa. De maneira que se você sabe que é advérbio, lembra que advérbio é uma palavra que se liga a adjetivos, a verbos ou a outros advérbios. Tá? Quando fala meio felizes, é meio felizes, né? Feliz é um adjetivo.
Tá certo, é um advérbio mesmo. Só para dizer que a alternativa te dá pistas, às vezes, para você falar, meu, só pode ser isso daqui. Mas ainda verifiquem, tá? Letra C. No verso, ser bem felizes, em que meio é sinônimo de metade. Ou seja, no casamento apenas um dos cônjuges se sentiria realizado. É isso que ele está falando? Qual que é o erro dessa 10? Só para me falar, então. Me falem por que essa é errada. Faz parte do nosso exercício. Como é que é? Felizes está no plural. Ele está sendo feliz, ser bem feliz. Peraí, felizes está no plural, mas lá em cima também no plural, né? Seu nome é? Ana. Ana, os dois estão no plural, não entendi. Se você quer dizer que lá em cima não estava no plural, é isso? Não, então, é porque na alternativa ele fala que só metade. Ah, tá. Entendi, interessante. Boa. Tá boa. Gostei. Daí que você fala, eu acho que isso é errado. Sendo que ele está falando que não é um só que vai ser meio feliz, serão os dois. Então, existe alguma contraparte? Existe alguém que vai ser plenamente feliz? Não. De novo. Vocês já devem ter sacado, né? Aqui, ó. Juntar rendas indica que o sujeito poético passa por dificuldades financeiras. Gente, não está escrito isso no texto. Só assim, está escrito. Não está. Tudo que vocês verem fora do texto, manda embora. Elimina da realidade. Isso aqui é uma cilada. Não cai. Enfim. Gabarito, letra B. A C eu coloquei como uma distratora, tá? Como uma pequena pegadinha só, tá bom? Que é essa que fala, um dos dois vai ser realizado. Não, os dois não serão realizados. Perguntas? Não? Gente, tinha que saber algum conceito de gramática para resolver isso? Vocês têm que estar afiados na leitura. Próximo. Enem 2012, questão 103. Nós, brasileiros, estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sexuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação. Mas acho que os advogados consultados, por sua competência, estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilha dos bens? Que, seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas? Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Revista Época, acesso 26. Gente, que tipo de texto vocês acham que é isso? Veja, deixa eu... Antes... Perdão. Quando eu cheguei na última linha desse texto, minimamente vocês têm que saber qual que é o assunto desse texto completo. E dentro desse texto existe uma voz. Todo texto tem uma voz. Veja, o poema tem um eu lírico. Se diz que em textos... em demais textos, né, que não se trata da poesia, mas os dissertativos, os textos em prosa,
te diz que você tem enunciadores. Enunciador é tipo a voz do texto, tá bom? Então você tem que entender qual que é o assunto do texto geral, entender que aqui dentro tem uma voz e que essa voz fala de um assunto. Eu tenho duas camadas de texto. Uma coisa que é falada aqui dentro e o texto em si. O que vocês acham que é esse texto em si, o geral deles? O que vocês desconfiam? Pista, sempre, eu vou dar uma dica para vocês. Sempre leiam a fonte do texto, tá? Tá lá no final dos textos do Enem, beleza? Fiquem atentos com isso, beleza? Revista época.globo.com e tal. Bom, já dá para saber que é uma revista de assuntos contemporâneos, época, Veja, Carta Capital, etc. Tá? São assuntos do nosso tempo, tá? Do tipo, não é uma revista científica, não é uma revista de moda, não, ok? Alguém identificou a voz desse texto? Do tipo, se essa voz está satisfeita, se essa voz está insatisfeita, se essa voz está elogiando, se essa voz está reclamando. Como? Nós brasileiros estamos acostumados a ver vidas de amor. Casais se separam como inimigos. Mas acho que os advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Gente, não é fácil. Essa é uma questão que eu considero difícil, tá? Difícil não porque ela tem conceitos, não tem conceito nenhum. Mas ela é difícil porque ele me traz um recorte de um texto, mas é um recorte bem feito, que dá para você se situar. E desse recorte ele vai fazer as perguntas. Olha o que essa voz fala. Eu acho que os advogados consultados estão acostumados a tratar de grandes separações. Ela fala o seguinte, que existem advogados que foram ouvidos, fizeram questões, perguntas para os advogados, e eles estão acostumados com as separações de pessoas, de gente grande, tipo separação da Caras. Olha, você fica com o meu Renault, que nós compramos na França, na nossa lua de mel, e eu fico com a Lamborghini, tudo bem? Presta atenção aqui, Eles estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Qual que é a fonte? Não é a revista Época? Provavelmente essa leitora, ela está falando de alguma reportagem e que fizeram uma matéria. E aí tem a briga do Roberto Justus com a 90ª esposa dele, que é o seguinte, e aí? Quem que vai ficar com a pintura do filho do Jackson Pollock, da sua mãe? Fica comigo ou fica com você? Gente, pessoas normais quando fazem separação, não vai colocar no inventário obra de arte. Se eu for fazer a separação da minha esposa, eu vou colocar batedeira, eu vou pedir a mixer, que é muito boa para fazer vitamina, é isso que eu vou pedir, não tem obra de arte. A voz está falando isso. Presta atenção aqui, Não seria mais útil dar conselhos mais básicos? Do tipo, a reportagem fala de advogados que falam das grandes separações. Mas não seria melhor que esses advogados tratassem de assuntos mais básicos para o leitor? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo da partilha de bens? Do tipo, ela dá um exemplo, talvez se fizesse... O que dá para vislumbrar? Que essa pessoa viu uma reportagem que tem 2 advogados e que esses advogados só falavam das separações de pessoas bam. E aí essa pessoa está dando uma mensagem, construiu uma mensagem. Será que é uma carta?
Será que é um espaço do leitor? Ela construiu uma mensagem, será que é um e-mail? Ela construiu uma mensagem falando, olha, a matéria até que é interessante, mas eu acho que seria mais importante falar disso. Seja qual for o tipo de separação, olha só as questões. Seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos? Que acordo amigável deve ser assinado, tal. Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. Que interessante, né? A gente viu que aqui o que significa leitor médio? O que vocês acham? Rápido. O que significa leitor médio? Como é que é? Também. Mas a classe social fica mais afastada ainda, ô Vitória. Leitor médio é o leitor comum, sabe? Nesse caso não é igual ser leitor médio. Ali tem uma conotação interessante isso, que agora, sem querer, eu fiz esse recorte. Aqui, quando você fala leitor médio, é o leitor comum, que não é um cara que ele não sabe ler, mas também não é um cara, nossa, super intelectual, rico. Não, é alguém de uma classe média aí, média alta, média baixa, que sabe ler e que às vezes... Eu acho que deve ter tanto casamento quanto separação, e ele quer saber disso. Ele não quer saber de uma reportagem dos advogados falando, nossa, quer saber como é que foi a separação da Julia Roberts? Eu não quero. O mundo deles é outro. Enfim, aqui eu estou colocando minhas informações. Mas veja, gente, tudo isso que eu falei fez sentido para o que está aqui no texto? Se não fez, espero que faça, porque esse texto aqui é uma carta de reclamação. No mínimo é um feedback que o leitor está dando. Falar, revista Época, aquela reportagem de vocês nada a ver. Vocês ficaram falando da separação dos ricos, sendo que vocês podiam fazer uma reportagem que falaria mais das coisas mais próximas da nossa realidade. Entenderam? Ó. Outra pergunta. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação na seção de carta do leitor. Ufa. Mas veja, gente, como eu disse, a seção de carta de leitor é uma seção de comunicação entre o leitor e a revista, a publicação, ótimo. Mas eu quero que vocês já comecem a depreender isso já na leitura do texto, tá? Nele, um dos leitores manifesta-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior. Ao fazer a sua argumentação, o autor do texto... Gente, de novo pergunta sobre argumentação. Quem argumenta é porque argumenta a favor de um ponto de vista. Qual que é o ponto de vista desse leitor ou dessa leitora? Que a reportagem, ela poderia ter sido de uma outra maneira. Faça uma síntese do que foi abordado. Letra A. A argumentação dela faz uma síntese do que foi abordado na reportagem. Toda a carta dela, ela fez um resumo do que foi abordado. A argumentação dela se dá por um resumo. A argumentação dela, tudo aquilo que ela escreveu no texto que nós lemos aqui agora. Tudo isso foi só uma síntese? Tudo isso foi um resumo da reportagem? Sim ou não? Ela faz um resumo da reportagem? Não? Mas ela não traz uns trechos da reportagem ali? Traz, certo? Um resumo? Não. Mas ela fala uma reportagem, vocês falam de separação de obras de arte. Veja que é até muito específico. Mas ela não está fazendo resumo da reportagem. Na argumentação dessa pessoa, ela discute problemas conjugais que conduzem à separação. A argumentação dela é em cima disso? Ela constrói uma carta, que ela manda essa carta para esse veículo de comunicação. E essa carta, a argumentação dela, a maneira como ela defende as ideias dela, é discutindo os problemas conjugais e a separação? É isso? Letra C. Aborda a importância dos advogados em processo de separação? Não, né?
Tem gente até dando risada, e essa C não pode, né? Essa C. A B, vocês ficaram um pouco balançados aí. Sim ou não? Qual que é seu nome? Mateus. Mateus, me ajude, Mateus. Não se sinta envergonhado, tá? Não se sinta envergonhado, eu falei. Eu não pedi só ajuda. É mó chato também ficar com uma vergonha, né? Tinha uns professores da faculdade que eles falavam. Ela falava, eu, deixa quieto. Mas calma, que às vezes o banho de água fria. Mateus, você acha que ela discute problemas? A carta dela, ela escreveu uma carta de reclamação, beleza? Você acha que ela, para ela argumentar, para ela defender o ponto de vista dela, ela defende discutir problemas conjugais? Você acha que esse é o... Deixa eu fazer minha pergunta melhor. Você acha que para ela falar mal da reportagem da revista, para ela falar mal da revista, da reportagem, a ferramenta dela, a arma mais forte que ela tem em mãos é discutir os problemas conjugais? Do tipo assim, ó. Você acha uma reportagem mó ruim sobre separação. E você vai querer falar, nossa gente, que matéria ruim. Como que você vai construir um texto para falar que a matéria é ruim? A reportagem é sobre separação. Você vai construir um texto falando das separações? Ou você vai construir um texto crítico falando sobre a reportagem? Dependendo de como for a ação. Dependendo de como? Como for a relação, você disse? Não, tipo assim. Se for o jeito que eu estou precisando, eu escreveria de um jeito mais soft, mais... Como é que se falaria? Mais tranquilo. Mas você abordaria o tema da separação, sim ou não? Do tipo, olha, eu vou falar das separações, sendo que você quer falar. Você vai falar do quê? Da própria crítica que você tem. Veja, eu sei que é difícil, mas entenda que essa pergunta, ela está falando o seguinte: quais são as estratégias que esse leitor, essa leitora usa para fazer a crítica? Ela não constrói a crítica falando das separações. Ela está criticando a reportagem sobre separações. É um texto dentro de um texto. O nosso texto de leitura, esse texto A é a carta. Mas dentro da carta ela está falando o que, galera? O texto fonte dela é o texto B, que é uma reportagem. Que a reportagem fosse sobre pesca. Para ela criticar a reportagem, ela não tem que falar de pesca se ela quer criticar a reportagem. Ela pode construir uma argumentação, claro, falando, olha, vocês falaram errado tal coisa, não se pesca assim, se pesca assado. Mas ela não está querendo falar sobre pesca. O assunto dela é falar de como a reportagem foi mal feita. Ou, no mínimo, como a reportagem poderia ter sido feita melhor. É muito sutil, é diferente, mas, meus caros e minhas caras, eu preciso que vocês entendam isso. Isso aqui é um texto do Enem. Eu não quero colocar o medo extremo do tipo, eu não vou conseguir fazer uma prova do Enem. Mas eu quero sim instilar em vocês, ou seja, injetar um pouco aí de adrenalina na veia de vocês, que é para falar, as questões do Enem não são simples. Claro, eu estou transformando isso aqui tudo numa aula, mas é necessário que você entenda desde o contexto do que é a carta e do assunto, etc. Letra C. Ao fazer a argumentação, o autor do texto
aborda a importância dos advogados em processos de separação, ele falou que os advogados poderiam tratar de assuntos melhores, mas ela não está falando se advogado é importante ou não no processo de separação. É bem diferente. É bem diferente. Letra D. Quando ela escreve a carta dela, oferece dicas para orientar as pessoas. A carta dela, a argumentação dela, é oferecer dicas para orientar as pessoas em processos de separação. Ela está dando dica? Quando vocês forem separar, façam isso. É isso a carta dela? Não. Letra E. A argumentação da carta dessa pessoa rebate o enfoque dado ao tema pela reportagem, lançando novas ideias. Rebate qual foi o enfoque da reportagem? Ficar falando de perfumaria dos casamentos de gente ricona lá. Se vai ser feliz ou não. Se os casais vão continuar amigos. Com quem será que pode ficar? Não, vamos tratar de coisas mais práticas. O enfoque foi dado em coisas supérfluas, ou seja, em coisas pequenas, sendo que o enfoque poderia ser dado em outra coisa. E, além disso, ela não só falou que o enfoque poderia ser dado outro, como ela deu ideias. Olha só ela dando ideias aqui, Não seria mais útil dar conselhos básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere na partilha? É o seguinte, vocês sabem que quando alguém vai separar, a gente está separando mó de boas, né? Dane-se! Que bom que vocês estão separando de boas, só que pela lei vocês têm partilhas de bens. Que bom que vocês estão separando bem. Mas a metade é para um, a metade é para outro, a depender da comunhão, como é feita. Ela está dando uma sugestão. É a letra E. Essa é uma questão difícil. É uma questão que vocês não precisam ter conhecimentos de língua portuguesa. Mas o que eu estou tentando fazer, eu estou quase querendo colocar a maneira como trabalha a minha cabeça dentro da cabeça de vocês para vocês enxergarem isso aqui. Porque não é fácil. Não dá para falar que isso é uma prova fácil. Do tipo, não se sintam mal se tipo, nossa, professor, eu tinha ido na A. Normal. Mas eu estou falando como que eu acredito que vocês têm que se comportar. Lendo. Tudo bem também fazendo questões. Deixa eu falar uma coisa. Ajuda muito. Questões de análise ajuda muito para estudar para a prova. Só que no caso, para treinar a interpretação, ajuda mais ler um texto, ler um texto mesmo, não fazer questões de interpretação de texto. Ajuda, façam. Mas eu prefiro que vocês, de novo, vá atrás de artigos, editoriais, etc. Acho que a terceira ou quarta pergunta que ele fala o seguinte: como é que é a estratégia argumentativa? Como é que essa pessoa argumenta? Pode ver, é a terceira ou quarta pergunta que está usando esse mesmo termo. Naquela primeira lá da maçã usou argumentação. Se não me engano, aquela dos animais, que aproxima os animais, compara animais com o ser humano. Na pergunta ele falava assim, como estratégia argumentativa. Toda hora está passando, toda hora está aparecendo isso. Tá, gente? Questão 104. Deixa eu colocar vocês um pouco na... Vamos ver como é que estamos se saindo aqui. Quem não tem o texto em mãos, eu vou dar 1 minuto para ler essa parte. Eu vou pedir para vocês, alguém me dar uma resposta. Não vai ser o Mateus, mas se o Mateus quiser, eu agradeço.
Vou passar aqui, tá? Beleza? Posso com a pergunta? Bora lá. Considerando-se a função do send-layer, o objetivo do autor do texto e-mail com a programada é... Gente, de novo, eu preciso entender o que a pergunta me pergunta. Uma vez que você entendeu qual é a função desse programa, o objetivo do autor do texto é... O nome do texto é e-mail com hora marcada. Seria interessante se ele tivesse diagramado no livro aqui em negrito, alguma coisa do tipo, itálico, né? Aspas. Qual que é o objetivo do autor desse texto? Vocês estão vendo o que é isso aqui? Eu tenho um texto. Só que agora eu não quero saber só se você entendeu o texto. Eu quero agora Nesse caso aqui, por conta dessa questão, eu tenho o texto A. Ele é uma reportagem que fala sobre um app, um aplicativo, vamos chamar assim. E o que ele está perguntando é o seguinte: por trás desse texto, na estrutura desse texto, quando você lê esse texto, qual que é o objetivo do autor? Eu não estou querendo saber só se vocês entenderam o texto. Eu quero que você entenda qual que é o objetivo do autor. No caso, qual que é o objetivo do texto. Que eu mudaria a questão para falar qual que é o objetivo do texto. Um minuto para vocês me dizerem qual é a questão, qual a alternativa. Essa é uma questão, diria, médio barra fácil. Não é difícil, mas não é só fácil. Bora lá? Para quem está aí acompanhando pelo YouTube, é a questão número 100. É a apostila do Enem, questão número 104 do Enem de 2012, tá? Levanta a mão quem acha que aceita. Ninguém? Ótimo. Só um? Qual que é seu nome? Samuel, legal. É legal que você fala, não, vou levantar aqui, com a cara e a coragem. O Samuel ele falou que é o seguinte. O objetivo do texto é permitir a seleção dos destinatários dos textos enviados. E aí, Samuel? Imagina que eu sou o Silvio Santos, eu estou aqui, está valendo 250 mil. Você vai continuar nessa alternativa? Você quer mudar? Você acha que vai mudar?
Só uma coisa, sinceramente, você ficou agora meio inseguro depois que eu falei? A maneira como eu falei? Não estou falando que você ficou inseguro porque eu dei, não é isso não. É que depois que eu te falei que o objetivo do texto é isso, você achou meio estranho? Causou um estranhamento. Veja, Samuel, que bom que causou. Ó, o objetivo do autor do texto é permitir a seleção dos destinatários. Diga, Monique. Eu acho que isso é um fator, mas o que o texto está propondo é uma propaganda para você fazer isso. Isso só vai acontecer se você tiver aplicativo. Veja, o que a Monique está falando? Está falando o seguinte, isso é uma coisa que está dentro do texto, né? Que ela fala de que é fator. Só que isso, Samuel, o que você viu existe no texto. Mas isso aqui é um dado dentro do texto que ele explica uma funcionalidade dentro do aplicativo e que o texto está falando sobre o aplicativo. Você vê que a gente vai saindo? Faz o seguinte, pensa numa cena. Imagina que você vê um filme que sei lá, vamos supor, tá? Vamos supor que eu tenho um filme que eu queira denunciar um documentário, que eu queira... Pensa num filme total. E o documentário, eu quero fazer o seguinte com esse meu documentário, com esse meu texto, vamos chamar de texto. Eu vou fazer um texto crítico, e com esse meu texto eu quero falar sobre a negligência do poder público com a sociedade. Não faz posto de saúde e tal. E dentro desse meu texto, eu falo de um caso em que uma senhora, ela morreu por conta de pressão alta dentro de uma UBS que não foi atendida prontamente. O meu texto é para falar sobre o caso da senhora? Qual que era o objetivo do meu texto? O meu objetivo do texto é fazer uma crítica ao poder público. Entende que é diferente? Eu tenho uma cena ali. Pensa que o que você viu aqui é uma cena. Mas não é o objetivo total do texto. É difícil, mas a hora que você sacar isso, acabou, você não vai escorrer mais. Só um exemplo, para exemplificar o fato também. Isso, é isso. É só um exemplo mesmo. Sim, pode chamar de exemplo. Que está aqui dentro, né? Por isso que eu insisto com vocês nisso. Você tem que entender o conteúdo do texto. Mas aí o problema é que eu não estou te perguntando só sobre o conteúdo, eu estou te perguntando uma coisa muito mais complexa, Samuel. Porque sabe o que é crítico? Deixa eu fazer uma crítica aqui. Quando nós estamos no ensino médio, naquelas apostilas lá, tem livro que você compra que eu acho ruim, as questões de análise. Livro que você compra. Imagina alguns... É uma crítica, não tem problema nenhum, estou fazendo uma crítica ao poder público geral, desde instâncias municipais a estaduais. Que aquelas apostilas, elas fazem perguntas mesmo que são muito simples, que não faz a gente exercitar esse tipo de análise. Então, deixa eu falar, as perguntas são assim, vocês podem lembrar, mesmo no ensino médio. Quem que é o personagem principal? Tal. Agora ele não faz uma pergunta assim, qual era o objetivo principal e secundário do personagem? É coisa que você tem que ler o texto e ainda falar, justifica para mim. Entende? É uma análise um pouco que você vai ter que exercitar mais. Então, assim, nós estamos acostumados a ter perguntas que elas são mais rasas, sabe? Mas sendo que todos nós aqui somos capazes de resolver isso, claro, mas é preciso exercitar, coisa que a gente não faz. Eu tô te falando. Eu não sei se é fake news, hein? Eu não sei, mas esses dias eu recebi Alguém até me fala se recebeu isso no WhatsApp. Que hoje em dia a gente tem que desconfiar de tudo. Mas tinha uma mãe que ela mostrou um problema de matemática da apostila do Estado, que se aquilo for verdade, eu me assustei. Assim, terrível. Ela folheou, tá vendo? Apostila, mostrou a capa. Se aquilo for montado, foi muito bem montado. É incrível. Como que deve estar chegando nas fake news? Mas assim, a mãe mostra a capa do livro do Estado, de uma apostila. Ela folha, chega numa questão e ela lê. Algum professor de matemática me ajuda a resolver essa questão. E eu lembro, é mais ou menos assim.
Pedrinho sai com R$30 para ir ao cinema. Ele entra no cinema às 13 horas, sai de lá às 20. Quantos reais ele saiu do bolso? Você está me falando que eu tenho R$30 no bolso, eu fiquei do cinema da 1 às 4 da tarde, quantos reais eu fiquei no bolso? Assim, ou é uma pegadinha, eu estou com os mesmos 30, porque não está falando nada que eu... Não, sério, é um negócio muito louco. Aí que eu quero dizer, eu não sei se é alguma brincadeira, se é fake news ou se foi um erro de impressão, entende? Faltou informação, acontece isso. Mas onde que eu quero chegar? Eu, como professor do ensino público, eu já vi questões de língua portuguesa que me falaram, meu, isso aqui, eu até chego com meus alunos, vamos pular isso aqui? Tem questões muito boas nos livros, mas tem coisa que eu falo, pula, não vai ajudar em nada. Então eu acho, Samuel, que a gente não está preparado para isso aqui mesmo, sabe? Quando a gente não fica preparado. Daí que, infelizmente, é o que eu estou dizendo para vocês, vai lá, faz as questões. O interessante é que quando vocês fizerem as questões, vocês entendam por que erraram, porque não adianta se você for lá e fazer a questão e não sacar por que errou. Daí que é até o papel do professor, tentar falar, ó, tá entendendo por aqui, por que isso é o problema? Mas, Samuel, leia. Sim. Faça você se entender, sabe? Se critique você mesmo. Estou entendendo esse texto aqui, não tá? Não tem problema, lê de novo. Lê dali a 2 dias. Não tem jeito. Gente, só uma coisa, eu estou vendo vocês guardarem aí. Não, quem tiver que sair, acho que até mais gente vai da chuva. Mas não deu não, né? É 5h20, né? Mas. Não, Quem? é 5 horas. É 5? Ah, é 3h40, perdão. E vocês não estão querendo pegar chuva. Bom, vamos só finalizar essa daqui, não. Não é até às 6, gente? Como assim? Estou brincando. Gente, divulgar um produto ampliador da funcionalidade de um recurso comunicativo. Que é a... Você falou propaganda, ô Monique? Falei Você uma propaganda, marketing, uma divulgação. Veja, é isso. Não, mas é isso. Eu estou fazendo quase que uma propaganda falando, olha, tem um produto legal, ele funciona assim, só que ele tem um problema. Esse é o objetivo do texto, tá? Bom, vocês não querem pegar chuva, né? Bom, leiam, façam as questões desse livro. Claro, quem for continuar, eu vou continuar aqui. Senão aqui eu estou vendo que a grande maioria está aguardando, que não sei se está por medo da chuva. Mas para os que forem, nós vamos fazer questões agora um pouco mais pesadas no seguinte sentido. É questão de análise, mas vai envolver conceito de gramática, tá? É isso. Então você vai ficar aqui até às 6? Eu vou ficar até às 5. Aí se tiver uma galera que quer plantão, que é das 5h40 às 6h20, eu volto. Mas das 5 às 5h40 eu... Não, o que eu estou falando, falta 6 minutos. Eu vou ficar aí mais 6 minutos. Gente, eu considero como a distratora, a pegadinha, a letra B. Tá? O que eu coloquei aqui? Ninguém caiu. Ninguém escolheu a B. Viabilizar a aquisição de conhecimento especializado. A C também é uma pegadinha, não é? Não que só a B. A C também é uma pegadinha porque ela está dentro do texto. É que a B está falando o seguinte, veja. Eu preciso que vocês entendam também por que não é. Viabilizar a aquisição de conhecimento especializado. Ele está falando de um conhecimento? Tá. Mas não se trata de um conhecimento especializado do tipo... O que você se entende por conhecimento especializado? Determinadas áreas, por exemplo, conhecimentos especializados em artes digitais, língua portuguesa, tecnologias. Ele está falando de um aplicativo, que ele está dando um conhecimento, mas não é um conhecimento especializado. O problema é o conhecimento, é o termo especializado. Tá? Conhecimento especializado é conhecimento em determinada área, tá bom? Ela poderia ser uma pegadinha. Ótimo. Estão sacando como se virar com essas questões? Elas não são... Veja que tudo é muito mais do que entender o texto, é você entender a pragmática do texto, que seria o quê? O porquê do texto, o objetivo do texto, é outra coisa ainda, tá? Questão 111. Labaredas nas trevas.
fragmentos do diário secreto de Theodor Conrad da Alex Korzeniowski. Deixa eu dar outra dica. Sempre se atentem com todos os dados que aparecem no texto. Tem uma data aqui? Tem. Tá bom, mas assim, se atente com isso. Não estou falando que é para... Mas assim, tudo que aparecer no texto, no ponto final, fica atento. Veja que aqui vai ter uma data, né? Peter Somerville pede que escreva um artigo sobre Crane. Envia-lhe uma carta. Acredite-me, prezado senhor. Nem jornal ou revista se interessaria por qualquer coisa que eu ou outra pessoa escrevesse sobre Stephen Crane. Iriam na sugestão. Dificilmente encontra alguém agora que saiba o que é Stephen Crane, ou lembre-se de algo dele. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele simplesmente não existe. Galera, eu tenho como me aprofundar sobre o assunto desse texto mais do que esse texto aqui diz. Não, eu não sei quem que é Stephen Crane, eu não sei. Não sei. O que esse texto me dá subsídios para eu inferir, ou seja, talvez concluir, criar hipóteses, é que o quê? Esse Stephen Crane ele deve ser de uma determinada área, que ele tem uma relevância X, mas não é uma grande relevância. E a pessoa que escreveu essa carta recebeu uma carta dessa pessoa, que essa pessoa pede para escrever sobre esse Crane. Ele fala assim, esse cara é relevante. E a pessoa que está escrevendo isso aqui, ó, ele fala, não, eu não acredito que ele seja relevante. Ó, esse cara pediu para que escrevesse um artigo sobre ele. Envio-lhe uma carta. Enviou a quem? Ao Crane? Não, ao Somerville. Olha só, eu tenho 3 sujeitos nesse texto. Um cara que escreve esse texto aqui, quer dizer, nossa, eu teria 4. Não, mas não quero. Eu tenho um cara que escreve a carta e ele responde para o Somerville. Não tem porquê eu escrever sobre o Crane. Qualquer pessoa ia dar risada de mim. O Crane não é ninguém na fila do pão. 20 de julho de 1912. Bom. Veja. Agora, olha o que ele fala. Para os jovens escritores que estão surgindo, ele, Crane, simplesmente não existe. Provavelmente esse Crane ele deve ser da área da literatura. Isso é uma hipótese. Não dá para eu acertar. Mas por quê? Já que ele não tem relevância, talvez ele seja um escritor irrelevante para os próximos escritores. Eu tô dentro do texto. Eu não posso sair muito dele, ok? Eu quero que vocês façam esse exercício. 20 de dezembro de 19. Quantos anos passados, galera? 7 anos. Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Sou reconhecido como o maior escritor vivo da língua inglesa. Já se passaram 19 anos desde que Crane morreu, mas eu não me esqueço. E parece que outros também não. The London Mercury resolveu celebrar os 25 anos de publicação de um livro que, segundo eles, foi um fenômeno hoje esquecido. E me pediram um artigo. Gente, o mesmo cara que falou que o Crane era irrelevante, ele agora fala que esse cara foi um escritor fantástico e estão celebrando, etc. É isso. Veja, eu estou dando as informações, não estou falando se isso vai ser importante ou não, mas eu preciso que vocês entendam todo o texto. Vocês não têm que ir na pergunta e depois... Não, gente, isso não dá certo na grande maioria, sobretudo em interpretação. Não vai nas questões, não vai na questão para achar no texto. Ou nas alternativas. Lê o texto e compreende o texto. Olha o que ele pergunta. Na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas
Ao empregar o enunciado metafórico muito peixe foi embrulhado para a folha de jornal, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação semântica de... Preciso que vocês entendam a pergunta. Eu usei uma construção e ele tem uma ideia semântica, ele tem um significado. Qual que é o significado que essa expressão passa? Muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Muito provável isso daí é uma expressão traduzida do inglês, imagina, alguma coisa do tipo, não sei. Do russo, talvez. Mas não é uma expressão que a gente usa aqui, né? A gente fala, muita água passou por debaixo da ponte, né, por exemplo. Gente, essa expressão, muito peixe foi embrulhado, passa uma ideia de causalidade, temporalidade, condicionalidade, adversidade ou finalidade. E aí? Eu só dei o primeiro termo de cada alternativa. Ó, esse termo, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal. Para você entender esse termo, você tem que ler aqueles dois textos. E prestar informação entre eles. Prestar atenção nas informações entre eles. Oi. B. Você está com a Tainá, Matheus? Ela tá sozinha. Você acha que é B, Matheus? Você acha que é B? Ó, temporalidade. Segundo a qual se articulam as partes de um texto, situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Difícil, né? Se arrependeu, Tainá, da escolha? Não. Situando no tempo o que é relatado nas partes em questão. Gente, quando ele fala muito peixe foi embrulhado, e você tem uma informação de que eu tenho uma crítica num dado ano e depois do outro ano, veja, o Enem não deixou à toa. E mesmo aquelas informações de data, e mesmo que ele não tivesse colocado as informações de data, o próprio autor do texto, ele fala, né? Cadê? Já se passaram 19 anos desde que ele morreu, mas eu não me esqueço. Veja, que naquela época ele estava vivo, ou possivelmente não tinha morrido há tanto tempo, e agora já passou de 25 anos, 19 anos desde quando ele morreu. Tem uma passagem de tempo, o que eu quero dizer? O Enem, ele deixou a informação de data, e além disso, mesmo dentro do texto, você recupera essa ideia de que muito peixe foi embrulhado em folhas de jornal. Por que dá certo? O jornal, minimamente, não é uma publicação diária. Quer dizer que muitos dias, muito tempo se passou. Letra B. Boa tarde, não tomem chuva.